Aí, pessoal, com tanta mudança vem a puberdade e a adolescência, né? Mas é importante vocês saberem que puberdade e adolescência não é a mesma coisa, tá certo? Então o que acontece, pessoal? Na puberdade é onde há a maturidade dos órgãos genitais, é onde o menino e a menina estão fisicamente preparados para a reprodução, o que não quer dizer que você esteja preparado para o sexo ainda, tá certo? Se você, qualquer doutor, qualquer médico vai dizer isso para vocês, tá certo? O seu corpo está preparado para uma reprodução, mas a vida sexual só inicia quando você está com sua mente preparada para isso, tá certo? Então, o corpo sim, quando a menina menstrua é porque o corpo dela fisicamente já está preparado, fisicamente, para a reprodução, tá certo? E o menino também, quando ele passa a ter, é quando começa o crescimento dos órgãos genitais, do pênis, a mina da vagina, e eles estão preparados fisicamente para a reprodução. É quando há o desenvolvimento do corpo, o crescimento de pelos, tudo isso é na puberdade, tá certo? Que é a fase inicial da adolescência. É quando você tem essa mudança bem drástica, é na puberdade, tá certo? E esse amadurecimento que a gente fala é chamado de puberdade. Essa fase, como a gente falou, pessoal, ela é uma fase muito delicada porque é uma mudança drástica, tá certo? Você tá de um jeito um dia, passa um tempo, você já tá de outro jeito. E também porque há mudanças psicológicas, pessoal. E eu acho, e para mim, eu deixo até um conselho. Muitas pessoas hoje em dia gostam muito de cultivar a depressão, entendeu? Tem adolescente que tem prazer de ficar criando uma estética e uma forma depressiva. Isso é perigoso. Não cultive esse tipo de coisa, tá certo? Porque tem adolescentes que ficam com essa, porque como adolescente, ele às vezes ele quer descobrir tudo. Ele às vezes não, ele quer descobrir tudo, tem essa curiosidade, às vezes eles entram nesses grupos por aceitação e começam a se envolver com coisas que vão deixar ele para baixo. Então, muito cuidado também com essas modas que é é perigosa, tá certo, pessoal? É muito perigosa. Então o que acontece? Porque o adolescente ele é muito curioso, ele é muito cheio de perguntas, tá certo? Mas ele também tem que entender que nem tudo é para ele, tá? Então o que acontece? A puberdade, como a gente falou, ela é a fase inicial da adolescência, que é um período mais longo, que você vai continuar por um período mais longo com a mudança, com mudanças no seu corpo, tá certo? Não vai ser a mudança drástica que aconteceu na puberdade, mas você vai continuar. E essa faixa etária da adolescência, pessoal, ela varia. Tem algumas pessoas que dizem que é de 10, tem alguns especialistas que dizem que é de 10, dos 10 aos 20 anos, tá certo? E tem uns que dizem que varia de 12 a 18 anos, tá bom? Tem essa mudança. Então você pode encontrar alguém dizendo que a adolescência vai dos 10 aos 20 e tem uns que vão dizer que é dos 12 aos 18. E, pessoal, na adolescência, além das transformações comportamentais, existem outras mudanças que não estão relacionadas à puberdade, tá certo? Pessoal, é importante vocês saberem também que a primeira característica sexual que acontece no menino e na menina não é na puberdade, tá certo? A primeira característica sexual que acontece no menino e na menina é na gestação, que é onde há a formação do pênis e da vagina da criança, tá certo? Então o que acontece? É lá que o pai e a mãe vai saber que é menino ou menina. Essas primeiras características a gente chama de características primárias, tá certo? Agora, as características secundárias do menino e da menina acontecem na puberdade, que é quando o desenvolvimento corporal do menino e da menina passa a acontecer de forma diferente. Por exemplo, o amadurecimento do corpo do menino não é o mesmo da menina, tá certo? Os fenômenos que acontecem no corpo do menino não é o mesmo da menina no sentido de forma física. Por exemplo, o menino ele tem um desenvolvimento de massa muscular, enquanto que a menina já é diferente. Na menina há crescimento de seios, no menino não vai ter crescimento de seios, tá certo? O menino vai ter mais pelo, a menina vai ter menos. Então todas essas mudanças, pessoal, está ligada aos hormônios que são produzidos pelo menino e pela menina, que não são os mesmos, tá certo? Então, por que isso acontece, pessoal? Porque aqui no cérebro temos o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo, ele induz a hipófise a produzir hormônios, tá certo? Esses hormônios, eles fazem com que as gônadas elas se amadureçam. Aí, então o que acontece? A hipófise leva ao amadurecimento do testículo do menino e ao amadurecimento do ovário na menina, tá certo? Feito isso, quando passa por esse processo de amadurecimento das gônadas do adolescente, o testículo do menino também, por causa do amadurecimento do testículo do menino, ele começa a produzir testosterona, tá certo? O testículo passa a produzir
testosterona, que é a testosterona que vai dar essa característica masculina ao menino, que é o crescimento dos ombros, desenvolvimento do corpo, desenvolvimento muscular, entendeu? O condicionamento do menino. E o ovário da menina passa a produzir estrógeno e progesterona, tá certo? Que é o que vai dar à menina essa característica feminina, entendeu? É quem vai, quando a menina começar a menstruar, entendeu? A menina vai ter crescimento de seios, tudo isso, pessoal, vai ser por causa dos hormônios femininos. Essas características são as características secundárias das meninas, tá certo? Que é por causa desse hormônio, tá certo? A hipófise, tá certo? O hipotálamo induz a hipófise a produzir hormônios. Esses hormônios que a hipófise libera faz com que as gônadas elas sejam amadurecidas. Quando eu falo gônadas, você sabe que eu estou falando testículo e ovário. Essas gônadas amadurecendo, elas também vão produzir hormônios. E esses hormônios é que vai dar ao menino e à menina a característica masculina e a característica feminina. Por exemplo, a gônada masculina, que é o testículo, ele vai produzir testosterona, entendeu? Que é o que vai fazer toda mudança no seu corpo, fazendo você diferenciar menino de menina, tá certo? No menino acontece também, pessoal, um aumento de cartilagem no pescoço, a criação do pomo, a formação do pomo de Adão, a voz do menino fica mais grave, entendeu? Do que o da menina. Tudo isso é por causa do hormônio masculino que é produzido pelo testículo, que é a testosterona, tá certo? Aí, então, na menina vai acontecer outras características que a gente conhece, tá certo? Que já está na formação do corpo da menina, tá certo? O aumento dos quadris, crescimento dos seios, tudo isso que acontece na menina que deixa ela diferente de um menino, tá certo? Essas características a gente diz que são características secundárias, tá bom? E como a gente falou aqui, pessoal, que nos meninos acontece de 13 a 16 anos, nas meninas de 12 a 15 anos, tá certo?